E ó, uma notícia que saiu agora, me mandaram aqui, e eu já confirmei com uma pessoa que é muito próxima ao BAP, tá? Eu mandei aqui para essa pessoa, falei, é verdade? A pessoa só respondeu, é. Aí eu mandei, posso confirmar que há o interesse? Pode. Então, tá aqui, ó. Saiu no UOL, eu tenho que dar, claro, o crédito primeiro onde saiu a notícia, mas eu acabo de confirmar com uma pessoa muito próxima ao BAP que o Flamengo tem interesse, essa nova gestão do Flamengo tem interesse na contratação do amigo do Vampeta, hein? Do João Paulo Sampaio, diretor da base do Palmeiras, para o time profissional. A ideia seria dele ser o coordenador técnico ao lado do futuro executivo do clube, que é quem a gente está dizendo aqui que o favorito é o José Boto. Ou seja, é uma informação importante, foi dada pelo UOL, tá? Agora me mandaram aqui e eu encaminhei e mandei exatamente assim. Isso é verdade? Estou ao vivo na Jovem Pan. A resposta foi, é. Eu falei, posso confirmar que há interesse? Pode. Foi o que me disse uma pessoa que é muito próxima ao BAP, tá? Que fez parte da campanha do BAP, que está constantemente em contato com o BAP, e aí sai essa notícia de que o Flamengo tem interesse de tirar o diretor da base do Palmeiras, é um cara que se tornou muito valorizado no Palmeiras, né, o João Paulo. Por quê? Porque a base do Palmeiras só revelou recentemente Endrick e Estevão. Só. Isso para falar só os fenômenos, né? Dessa base do Palmeiras, que teve Luiz Guilherme, teve Giovani, teve Veron, teve o menino, não sei se o menino é da época dele, mas teve o menino. É a base mais forte do Brasil hoje, né? Não sei se vocês concordam, é a do Palmeiras. E essa nova gestão do Flamengo tem um interesse, de acordo com o UOL, e eu acabei de confirmar com uma pessoa muito próxima ao BAP, na contratação do João Paulo Sampaio, diretor da base do Palmeiras, para ser coordenador técnico ao lado do diretor de futebol do Flamengo. Ou seja, o objetivo é convencer o profissional, claro, provavelmente ganhando mais, e também trabalhando no futebol profissional, Bruno Prado e Vanderlei Nogueira. É uma notícia, é um bom nome, ou é demais você depositar uma confiança tão grande num cara que sai da base para trabalhar no profissional? Seria um bom nome para esse Flamengo, na opinião de vocês? Ele é um profissional muito competente, ele trabalha na base, claro que é diferente, mas pelo que eu nunca conversei com ele, não tive nunca nenhum contato com ele, mas já conversei com pessoas que conhecem, que acompanham o trabalho, que já tiveram mais próximos dele, e é um cara que me parece muito bem preparado para exercer uma função em qualquer clube de futebol da Série A. Então, é um dos melhores nomes aí na parte... Porque tem alguns profissionais aí de gerente de futebol, coordenador, que eles vão rodando de um clube para o outro. E aí, sinceramente, não sei se é por culpa deles ou não, ou porque o sistema é assim, que não muda muita coisa, né? Você vê, esse cara já trabalhou no Atlético Mineiro, no Inter, no Grêmio, no Flamengo, no São Paulo. Assim, não muda muito, assim. Tem aí uns 5 ou 6 que você vê que estão sempre mudando de clube. Não sei se não muda muito que eles não conseguem trabalhar, porque eles estão sempre abaixo de algum dirigente político, e aí o político é que manda e ele acaba cuidando só da logística, como o Mauro falou, ou de contratar um outro jogador. Mas o fato é que não muda muito. Esse aqui estava aqui, foi para lá, não muda muita coisa. O João Paulo Sampaio ainda não trabalhou no profissional, na base é um excelente trabalho dele e sabe muito do jogo, que é um ponto importante, que eu concordo aqui com o que o Mauro falou, de ter um dirigente de futebol que entenda do jogo, que entenda de futebol, que possa discutir futebol com o treinador, debater, conversar com o executivo. É um cara que tenha conhecimento do jogo de futebol. Isso o João Paulo tem muito. Isso eu já vi algumas entrevistas dele, ele deu uma recente mais longa num podcast. É um cara que sabe muito do jogo, é um cara técnico, é um cara do futebol mesmo. O João Paulo é craque, não? Eu acho que
é um nome para quem quer organizar a formação de jogadores. Claro que ele não cuidaria só dos profissionais, ele ficaria ligado com toda a experiência que tem também no que está acontecendo na base. Deu um lucro enorme para o Palmeiras, né? Graças à competência dele, à equipe dele. A gente sabe que nunca é uma pessoa só, um profissional só, mas é um craque naquilo que tem feito. Isso o Palmeiras tem provado nos últimos tempos, que nessa área está especialmente muito bem servido. Que eu saiba, ele tem um contrato feito profundo com o Palmeiras, mas todo contrato pode ser quebrado, deve ter alguma multa, alguma compensação. Se é essa mesma a intenção da nova diretoria do Flamengo, ela está tentando contratar um craque na função. Asmar. É um objetivo aí desse Flamengo, né? Foi essa informação dada pelo Aue que eu acabei de confirmar aqui. O Gabigol, a gente sabe, a gente já falou aqui, ele ama uma mídia e ele consegue sim essa mídia, porque foi aí para um grande podcast, deu declarações polêmicas, ele falou, o Tite no dia a dia, comigo, eu posso dizer que ele foi desrespeitoso? Não, me dava bom dia, me cumprimentava, mas como jogador, eu me senti desrespeitado várias vezes. Nos treinamentos, a forma como ele me colocava nos treinamentos, a forma como ele agia nos treinamentos. O Gabigol questionou. O Gabigol falou que o Pedro, para ele, é melhor que o Yuri Alberto e teria feito 100 gols no ano se não tivesse se machucado. Falou que o Flamengo tem os melhores jogadores. E ainda disse que não tem nada confirmado com clube nenhum. E o que chamou a atenção também foi o visual, né? Um penteado lá todo diferente, óculos escuro, e dizendo que o Pedro, já que a gente está falando do Yuri Alberto, é melhor que o Yuri Alberto no momento, é o melhor camisa 9 do Brasil. Mauro, eu vou ler aqui algumas declarações do Gabigol para trazer sua análise. Primeiro, tá? Sobre clube. Se ele vai para algum clube, nem precisa colocar essa na tela, Kaique, que eu falo aqui por alto. Ele disse, as pessoas viajam muito. Eu não estou acertado com ninguém. Eu soube que depois da final da Copa do Brasil saiu a notícia que eu estava fechado com o Cruzeiro. Pode ser que aconteça daqui a um mês? Pode, mas é mentira. Pode ser o Santos, o Cruzeiro, o Corinthians, o Fortaleza, o Bahia. Quero ir para algum lugar para ser campeão. No Rio, só Flamengo. A minha carreira toda foi feita no Brasil e não me arrependo. Melhor ficar aqui e brigar para ser campeão do que ser 10º no campeonato inglês. Quero ir para ser campeão. Vou para a China? Tenho que ir para ser campeão. Vou para Nova Zelândia? Também. Vou só buscar dinheiro? Não. Aqui pagam bem também. Aí ele ainda diz, o Memphis está aí, felizão no Brasil, vai na favela, come churrasquinho. O que ele faz, todo jogador faz. Tá vivendo o Brasil como gente normal. Agora, eu vou até parar um pouco nessa, Mauro, porque a gente sempre fala, né? Se surgir qualquer proposta de um clube da Premier League, um jogador brasileiro vai. Por quê? Porque ele aparece mais pro mundo. E aí o Gabigol, nessa resposta, ele diz, eu vou para a Inglaterra para ser 10º, para ser 7º colocado, eu quero ir para ser campeão aonde eu for. E ele fala desse negócio de não ter um novo clube. Exagerou, Mauro, porque ele parece realmente achar isso. Eu não acho que... ou não. Ou é porque ele sabe que ele não tem chance de jogar numa Premier League já com a idade que tem. Ele nunca foi sondado sequer por times da Premier League. Nunca ninguém veio buscá-lo, vai buscar agora. Não tem a menor chance. Quando ele estava voando no Flamengo, nunca ninguém veio buscá-lo. Ele era 5 anos mais novo, né? 2019. Enfim, sei lá o que ele quer dizer com isso. Eu não entendo muito essas entrevistas aí não, sabe? E aí ele ainda fala dessa situação do Tite, tá? Ele diz, quando ele assumiu, a gente treinou de tarde e ele foi... Não, desculpa. Ele falando do Felipe Luiz e aí aproveitou para falar do Tite. Ele diz, quando o Felipe Luiz assumiu, a gente treinou de tarde e ele foi na minha casa à noite.
perguntou como estava me sentindo, que ia contar comigo. Ele me deu tudo o que praticamente todos os treinadores do Flamengo me deram, menos um, que foi confiança. E aí, claro, esse menos um seria o Tite. Ele sabe o quanto eu me esforço. Em jogos contra o Sub-20, ele via que eu estava bem. Claro que não estava 100%, porque não tinha ritmo. Mas só o fato de um nunca falar comigo e o outro falar, já mudou. De novo ele falando do Tite. E aí ele completa. É muito ruim ter que falar sobre isso. Fico um pouco incomodado. A gente teve uma conversa, isso com o Tite, em que eu fui muito claro, mas o que ele falou eu não via em atitude. Era muito claro que eu não ia ter chance. Em todos os treinamentos, nas conversas, nas atitudes, se eu falar que ele foi desrespeitoso como ser humano, eu vou estar mentindo. Sempre me cumprimentou, me respeitou. Não tivemos embate, mas como jogador me senti desrespeitado inúmeras vezes. Você sente quando o treinador, não vou dizer que queria meu mal, é pesado, mas não queria ajudar. Ah, tá aí, vamos deixar do jeito que tá. Vários momentos eu me senti assim. Essa foi a declaração, Bruno Prado, do Gabigol sobre o Tite, depois de ter dito aí, né, que ele prefere jogar no Brasil para ser campeão do que para a Inglaterra ou para qualquer outro país para ser 10º colocado, Bruno. Aí também ele não tem muita opção, ele vai ficar no Brasil porque é onde ele tem a proposta, aí que é de cada um. Eu iria para onde me paga mais, você vai ganhar, você vai perder, tanto faz. Eu iria para, mas aí é coisa minha, eu não sou atleta, nunca competi coisa grande assim. Eles têm, além da qualidade, também faz parte da vida do atleta essa parte da competição. Que muitos têm, alguns até nem tem tanto assim, mas muitos deles têm, mas ele não tem hoje essa possibilidade. Hoje o mercado dele é no Brasil, talvez na Ásia, enfim, mas é aqui no futebol brasileiro. E da relação com o Tite, ele falou aí, nunca teve uma briga, ele sentia que o Tite não contava com ele, ele também, quando entrou em campo, não fez muita coisa para mudar isso, e o Tite saiu e agora ele está saindo. Quando o cara faz gol, não tem treinador que vá barrar o jogador. O Gabigol, ele perdeu espaço, não só com o Tite, com outros treinadores, porque o desempenho dele caiu. É uma coisa muito simples, né? Mas aqui ainda tem muito essa coisa, né? O cara tem que... o cara vem, tem que me ajudar, essa coisa meio paternalista. O cara tem que tirar, quando me tira do time, ele me tira do time e não fala nada. Não, ele tira um, escala o outro, aí é de cada um. Se o Gabigol, quando entrar aí, ele entrou em campo várias vezes com o Tite, se ele entra em campo, joga bem, faz gol, o Tite escala, mesmo que eventualmente não goste dele. O Gabigol perdeu espaço pelo desempenho dele, e não foi só com o Tite. Ele pode não gostar do Tite, o Tite pode também não gostar dele, isso é um problema deles. Mas o que eu falei outro dia, eu nunca vi o Gabigol falar, beleza, o Tite, eu não tinha uma boa relação com ele não confiava em mim, mas eu joguei mal por esse período, por um ano e pouco eu estive abaixo do que eu posso fazer. E chamar para ele isso também, que pode ter sim um problema entre eles, mas o fato principal, o Gabigol perdeu espaço porque caiu de produção. Eu nunca vi dele esse lado, assim, não, eu caí de produção mesmo, eu fui mal, meu desempenho caiu bastante. É sempre assim, mas é que o cara não confiava. Tem várias coisas, tem um combo aí. Se o cara faz gol, o técnico coloca, mesmo que o técnico eventualmente não goste do jogador. O Gabigol, né, ele ainda disse o seguinte, ele falou, por eu ter 28 anos e ter vivido tudo o que eu vivi, eu acho que meu próximo time vai receber a minha melhor versão, fisicamente e tecnicamente. Tô bem ansioso. Você acredita, Vanderlei Nogueira, que o Gabigol ainda pode entregar o seu melhor até do que ele entregou em 2019? Eu acho quase impossível, hein? Não acredito nisso, é claro, não acredito nisso, mas acho que se ele se enquadrar e se preparar, ele pode ser muito, muito útil para algum time, qualquer um que for contratá-lo.
Ele citou nessa conversa que você acabou de mostrar aqui, eu estava dando uma olhadinha aqui, ele falou em Nova Zelândia, eu sei que é figuração de linguagem, né? Mas que ele pode jogar em qualquer lugar, desde que seja bom e tal, para ganhar. Mas ele falou na China, falou de passagem no futebol inglês, falou Fortaleza, Bahia, Corinthians, Cruzeiro, Santos, ele falou, aí abriu o leque. Lembrando que quando ele citou, falaram que eu iria jogar no Cruzeiro, ele não desmentiu. E o Marcos Braz, minutos depois daquele jogo que teoricamente seria o último, aquela coisa toda, disse que ele seja feliz. Não deu certo no Palmeiras, falou o Braz. Né? Não deu certo no Palmeiras, não deu certo no Corinthians, no Cruzeiro, é um grande clube, tem uma grande torcida, tomara que ele seja feliz. Poxa! O diretor de futebol, o vice-presidente de futebol do Flamengo, clube dele, falando isso. Então não foi uma especulação, né? Todo mundo acreditou, já se considerou. Lá no Cruzeiro soltaram rojões, ó, vai chegar o Gabigol. Então é isso, ele vai encontrar um outro lugar para jogar. Agora, na briga Gabigol-Tite, é óbvio que os dois não se suportam, ok. Mas com relação ao Flamengo, o Gabigol cometeu inúmeras lambanças com o Flamengo. Foi desrespeitoso com o Flamengo. Apertou aquele botãozinho, dane-se. Fez isso várias vezes. E ainda sai aplaudido. Tá bom, vira a página. Mas nessa briga, realmente, não tem, digamos assim, eu não conheço a relação profunda entre os dois. Mas eu vi o Gabigol ser muito mais desrespeitoso com o futebol do Flamengo, com o clube, com o Flamengo, do que o Tite.